Olá, queridos irmãos, aqui quem fala é o presbítero André Sanches. Bem-vindo aqui de novo ao canal para a gente estudar mais da Palavra de Deus. Dúvida de hoje na tela. Estou fazendo um estudo sobre mentira e me chamou muita atenção dois casos na Bíblia. Um deles é sobre a mentira das parteiras de Israel, as parteiras hebreias que mentiram ao faraó e não mataram os meninos quando nasciam lá no Egito. Elas foram abençoadas por Deus por esse ato. O outro caso é da prostituta Raabe, que não entregou os servos de Deus espiões e também mentiu para protegê-los. Em ambos os casos, essas pessoas foram abençoadas por Deus. Como entender Deus abençoando atos de mentira? Muito obrigado, querido irmão. Boa observação. A gente vai entender bem essa questão aí dessas mentiras para a gente entender o que realmente aconteceu nesses fatos. Por isso, convido você. Vamos até minha lousa de explicações. E claro, se gostar, deixa o like, abençoe nosso trabalho. Vamos lá aprender mais da Bíblia. Então vamos lá, texto na tela. Vamos começar com Êxodo, capítulo 1, versículo 19, que diz o seguinte: Responderam as parteiras a Faraó: é que as mulheres hebreias não são como as egípcias, são vigorosas e antes que lhes chegue a parteira, já deram à luz os seus filhos. E com isso então aqui as parteiras deram aqui um tipo de desculpa para Faraó pelo fato delas não matarem as crianças. Alguns consideram que as parteiras mentiram aqui. Seria possível que todas as mulheres dessem à luz dessa forma, sem a ajuda de uma parteira? Bom, em um contexto normal, dificilmente. Mas em um contexto de milagre de Deus, sim, isso é possível. Então, nesse caso aqui das parteiras hebreias, nós até temos uma margem interpretativa, mas não no caso de Raabe. Aqui no caso de Raabe, nós temos claramente uma mentira. Observe bem o texto que está em Josué, capítulo 2, versículo 5. Havendo-se de fechar a porta, sendo já escuro, eles saíram. Aqui Raabe está dizendo ali para os homens: e eu não sei para onde foram. Ide após eles depressa, porque os alcançareis. E se você lembra da história, na verdade, ela escondeu esses homens e os protegeu, mentindo então para essas pessoas ali daquela cidade que estavam procurando os espiões para matá-los. Aqui então ela mente para protegê-los e depois nós sabemos que ela foi protegida e foi honrada e abençoada pelo Senhor. Como entender isso? Personagens que utilizaram mentiras sendo honrados pelo Senhor? Fica até o final porque tem muitas considerações importantes para a gente fazer aqui. Bom, vamos começar com as parteiras de Israel. Realmente elas mentiram? E se elas mentiram, por que Deus as abençoou? Eu já explico isso, mas antes, embaixo desse vídeo, botão inscrever-se, faça parte aqui da nossa comunidade para estudar a palavra sempre de segunda, quarta e sexta aqui no YouTube. Agora, se você tem sede da palavra, você tem que entrar lá no grupo do Zap, onde eu mando todos os dias um estudo bíblico completo, inclusive em PDF para quem gosta de colecionar. Embaixo desse vídeo tem ali a área de comentários, dê um clique, primeiro link que está ali é o link do nosso grupo. Você pode entrar, temos ainda vagas para você. Bom, vamos lá. Vamos começar analisando o caso mais simples, que é o das parteiras. Faraó havia dado uma ordem terrível. Isso aqui a gente lembra, mas vamos trazer aqui novamente para a gente pegar algumas informações importantes. O rei do Egito está em Êxodo 1, 15 e 16. O rei do Egito ordenou as parteiras hebreias, das quais uma se chamava Sifrá e a outra Puá, dizendo: quando servides de parteiras às hebreias, examinai. Se for filho, ou seja, menino, vocês devem matar. Mas se for filha, que viva. Então observe que as parteiras tinham duas opções: obedecer ao faraó e serem assassinas de diversas crianças, no caso meninos, ou desobedecer o faraó e arriscar a própria vida. O que elas escolheram? Escolheram a segunda opção e depois foram chamadas lá para dar ali a sua versão da história. E como sabemos, elas deram de que as mulheres hebreias, quando elas chegavam, já tinha tido ali o parto, então não tinha como elas matarem os meninos. Na sequência, o que a Bíblia diz sobre elas? Êxodo 1:20, e Deus fez bem as parteiras e o povo aumentou e se tornou muito forte. Aqui observamos então que Deus as abençoa. E muitos questionam nesse caso se Deus as teria abençoado, mesmo elas tendo mentido. Vamos fazer uma reflexão? Preste bem atenção. Podemos pensar aqui, primeiramente, que apesar de Deus detestar a mentira, pois ela é de fato um pecado, as leis de Deus, elas não são uma matemática, onde 1 mais 1 é igual a 2 em todas as situações. Veja que Deus, ele é um justo juiz. Ele sabe avaliar quando uma pessoa está
em uma situação como essa que essas mulheres viveram. Evidentemente, o pecado maior seria compactuar com a matança que Faraó queria impor. Pense comigo o seguinte: o que seria mais destrutivo? Ser assassinas de diversos bebês ou mentir a Faraó? Veja que o caso delas, elas estavam ali entre a cruz e a espada, como se diz. Elas tinham apenas a opção ou de enrolar o Faraó e serem mortas, ou de ser assassinas de bebês. Elas escolheram enrolar o Faraó, mas não foram mortas como bônus. O Senhor as abençoou. Então, nesse caso, não há dúvida de que elas usaram possivelmente uma mentira, sim, porém, não com um intuito destrutivo e maligno, mas o intuito aqui era preservar aquelas crianças. Assim, Deus teria sido misericordioso com elas porque elas escolheram um mal menor. E foi, de fato, na minha opinião, uma excelente escolha. Eu também faria essa escolha. Eu também agiria como elas agiram. Em segundo lugar, podemos também pensar que essas parteiras seguiram um princípio importante na decisão tomada por elas. Qual o princípio? Primeiro, obedecer ao desejo de Deus de dar vida àquelas crianças, porque isso era claro, e esse objetivo de Deus era maior do que obedecer às ordens de um tirano, para que elas fizessem parte de um plano maligno de matar aqueles bebês. Nesse caso, então, salvar a vida dos bebês seria a melhor escolha a fazer. Vejamos isso dentro da Bíblia, quando aparece também ali na vida de outros personagens em Atos 5:29. Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Aqui no contexto também receberam uma ordem inválida, incorreta, que era de parar de falar de Jesus. E eles disseram: não, nós vamos continuar falando de Jesus. No caso das parteiras, elas conseguiram ali, através possivelmente de uma mentira, não obedecer a esse ato maligno de Faraó, e foi mesmo assim a melhor escolha que elas fizeram naquele contexto. Não vamos pegar isso e colocar como uma regra, como se agora eu pudesse usar mentira em todas as situações, ok? Bom, vamos para o segundo caso agora, a mentira da prostituta Raabe. Bom, aqui está bastante claro. Por que será que essa mulher foi também abençoada? Eu já explico isso. Você já conhece o método texto na tela de estudo bíblico? É o meu método exclusivo. Primeiro link aqui está aqui no comentário, ok? Aliás, o segundo link, melhor dizendo, tem informações do meu material. No caso da prostituta Raabe, nós observamos que acontece algo parecido. Ela protege os espiões do povo de Deus dos homens de Jericó que estavam querendo matá-los. Diz o texto em Josué 2:3 o seguinte: mandou, pois, o rei de Jericó dizer a Raabe: faze sair os homens que vieram a ti e entraram na tua casa, porque vieram espiar toda a terra. Raabe não hesita em proteger aqueles homens e para isso, sim, ela mente, conforme está lá em Josué 2:5 que nós já lemos. O resultado disso foi a proteção recebida por ela, entendida por muitos como uma grandiosa bênção de Deus. O Senhor, de fato, a abençoou. Diz o texto em Josué 6:17 que, porém, a cidade será condenada, ou seja, Deus agindo como juiz. Ele condena toda a Jericó, mas somente viverá quem? Raabe, a prostituta, e todos os que estiverem com ela em casa, porquanto escondeu os mensageiros que enviamos. Então veja que a atitude dela é honrada. No caso de Raabe, ela teve que fazer também uma escolha difícil: proteger os homens que serviam a Deus, a qual ela estava começando a conhecer esse Deus e da qual seu coração estava começando a amar e crer, ou ser fiel ao seu próprio povo, um povo pagão e maligno. Ela tinha também essa escolha. Ela escolheu honrar os homens de Deus e o povo de Deus. Em minha opinião, o que temos aqui não é uma aprovação de Deus, é uma mentira, mas o puro exercício da misericórdia do Senhor na vida de uma mulher que era pagã e que estava em processo de conversão e que demonstrou uma grande fé no Senhor. Observe o que ela disse lá em Josué 2:9 e 10. Bem sei que o Senhor vos deu esta terra, ela disse ali para os espiões, e que o pavor que infundis caísse sobre nós.
e que todos os moradores da terra estão desmaiados, porque temos ouvido que o Senhor, esse Senhor em maiúsculas aqui, é o nome de Deus que está traduzido como Senhor aqui no português. Secou as águas do Mar Vermelho diante de vós. Veja que ela já conhecia essa história, quando saíeis do Egito. E também o que fizeste aos 2 reis dos amorreus, Seom e Og, que estavam além do Jordão, os quais destruíste. Essa mulher, então, tinha fé no Senhor. A misericórdia de Deus foi tão grande na vida dessa mulher que ela é apontada ali dentro da Bíblia, é a trisavó do rei Davi. E ela faz parte da genealogia de Jesus Cristo, está lá em Mateus 1:5. E tem mais, ela é um dos nomes que está registrado na galeria dos heróis da fé em Hebreus 11:31. Para você ter uma ideia, ali é uma galeria exclusiva de exemplos de pessoas de fé e o nome de Raabe está ali. Sendo assim, esses 2 casos não podem ser considerados um exemplo de aprovação de Deus ao uso de mentiras. Veja, a regra geral é não utilizar mentiras. Mas aqui nós temos casos muito, mas muito específicos e extremos e devem ser analisados dentro de seus contextos, conforme nós fizemos aqui, para que se compreenda exatamente a atitude misericordiosa de Deus em situações que fogem à normalidade. E sim, Deus foi misericordioso e evidentemente essas pessoas, tanto Raabe como as parteiras, elas cresceram na fé, elas foram verdadeiras, elas avançaram e pela forma como elas são citadas dentro da Bíblia, sabemos que elas honraram o Senhor com a sua vida, falando a verdade, mas tivemos momentos aqui em que elas tiveram que escolher, fazer escolhas difíceis e escolheram bem. Espero que tenha gostado. Embaixo desse vídeo, botãozinho seja membro, faça parte do nosso canal. Agora vamos falar aqui de outro personagem que... será que ele usou mentira? O que é mentira e o que é verdade sobre o que Abraão falou de Sara, que ela era sua irmã? Eu vou explicar tudo para você em detalhes nesse próximo vídeo. Vou ficando por aqui. Até o próximo. Fica com Jesus.